Boas. Olha, vamos agora então falar do que eu levei para os 1000 km para o Heading Southwest. Eu acho importante fazer este vídeo porque, tal como eu, quando eh, tentei perceber o que é que tinha que levar, andei a ver vários vídeos e acho que quantos mais vídeos destes forem realizados, mais fácil para quem quiser fazer uma aventura destas se torna, não é? Vou buscando uma coisa aqui, outra coisa ali. Não quer dizer o que eu levei que é o indicado, foi o que eu achei que era mais pertinente levar nesta aventura. Começando pelos sapatos, à última da hora, os meus sapatos que eu costumava andar ficaram danificados. Eu já andava há bastante tempo a seguir esta marca, o Dog, que é um sapato. Este é um sapato, é o Dog, o Distância, que é indicado essencialmente também para gravel, é um modelo de gravel. E qual é a particularidade deste modelo? É que tem cordões. Então o que é que isto acontece? Vocês conseguem ajustar na mesma, mas sentem sempre algum conforto. A parte de baixo também é rígida, bastante rígida quando tem que meter força nos pedais, mas tem esta borracha que vos possibilita andar. Visto como são muitos quilómetros, de vez em quando se precisasse de caminhar, ou mesmo quando vou para comer, e foi uma aposta fenomenal. Estreiei-os na prova, o que não se deve fazer, mas olha, era o que tinha que ser. E correu lindamente, não tive problemas nenhuns com os sapatos. Nos sapatos, passamos para quê? Para as meias. Meias. A marca da Cofidis, com esta aqui, foram fenomenais estas meias. Super confortáveis e leves, não tenho que dizer. Como o equipamento todo que realizei na Cofidis, estou super satisfeito. As meias usei estas. Calções, como não podia deixar de ser, fomos para Aços e neste caso foi o GT Mile. É um calção muito confortável. Uma particularidade é que a carneira da Aços, para quem não sabe, não tem a costura em toda, não tem a costura em toda a superfície. E o que é que isso possibilita? Possibilita que a carneira fique sempre encostada à vossa pele e vocês conseguem que a licra fique mais maleável. E as calções são fenomenais. Eu utilizei durante os 1000 km. Se fosse hoje, também falo já disso, tinha levado outros calções para trocar a meia. Depois levei, como sabia que já ia estar bastante calor, e eu que sou bastante branco, levei uma camisola térmica. Esta camisola já tem algum tempo, que é da Decathlon, a Between, é Aerofit e é bastante confortável e dá-nos uma proteção externa. Quando varia a temperatura conseguimos manter e essencialmente também foi para proteger-me do sol, para proteger os braços do sol. O jersey foi o da Cofidis, que realizei nesta cor bonita e também fenomenal. O capacete que costumo usar já há bastante tempo, o meu giro, é bonito, é giro. Quanto às bolsas, optei por 4 bolsas. Temos uma bolsa top tube, cá em cima, uma bolsa de quadro, este pequena bolsa que dá para meter alimentação, onde eu também guardei os óculos, que dava bastante jeito, e uma bolsa de espigão, ali de selim. Quanto o que levei, normalmente esta bolsa aqui eu utilizei bastante para colocar às vezes alguns geis e para guardar os óculos. Estes óculos, eu normalmente não gosto de andar de óculos, mas como ia ser muitos quilómetros em estrada, tive mesmo que comprar uns óculos e foi uma surpresa fantástica. Estes óculos são da Decathlon, da Van Rysel, e são bastante respiráveis, são bastante largos, em que a vossa cara fica bastante protegida e foi uma grande aposta. Então o que é que eu usava? Nesta bolsa aqui à frente, além dos óculos, levava às vezes os geis ou qualquer coisa para comer mais rápido, levava os comprimidos de sal e foi essencialmente o que levei aqui.
Na bolsa Top Tube levava uma powerbank, a carteira, as chaves do carro, que eu tinha também levar aqui. Vamos tirar aqui que é mais fácil. A powerbank, a carteira, as chaves do carro, os cabos essencialmente, se fosse preciso para carregar o GPS ou as luzes, tinha aqui os cabos, o cabo para carregar, o cabo também para carregar as luzes, para carregar o telemóvel. Levava sempre aqui o óleo pequenino, que dava sempre para lubrificar a corrente. Isto era uma fita de velcro, caso fosse preciso. Mais cabos. Essencialmente aqui eram os cabos que necessitava e de fácil acesso. Esta bolsa é da Decathlon e é muito fixe. E então este sistema de aperto tem ligeiro ímã e tem este encaixe aqui em baixo. É muito fácil de utilizar e prende bastante rápido. Em relação à bolsa aqui do quadro, esta bolsa é uma da PR, o modelo Discovery, e tem, se não me engano, são 5 litros. Tem 2 bolsos, o que dá para distribuir a carga. Tem um bolso de um lado e um bolso do outro. Deste lado, aqui, deste lado, essencialmente, o que é? Eu sempre que, como estava com medo que me faltasse comidinha, o que depois não se veio a verificar, levei sempre, onde tinha espaço, colocava géis. Temos aqui géis, mais géis, da CIS, que é a marca que eu consumo. Levei aqui uma luz para colocar no capacete de noite, que dá sempre bastante jeito para vocês, quando orientam a cabeça para um lado ou para o outro, conseguirem visualizar. Senão a da frente fica muito só orientada para a frente. Esta aqui, vocês no capacete, dá muito jeito de noite. Levava um carregador com várias entradas. Isto era quando parava algum sítio para dormir ou quando almoçava, conseguia carregar os dispositivos e conseguia colocar vários ao mesmo tempo. Ainda aqui, sempre uma fita cola, pode ser necessário para resolver alguma situação. Outro carregador, este carregador porque tinha aqui no cabo do telemóvel. Se fosse hoje, bastava ter levado um destes carregadores, não precisava levar os dois. Mais eis. Esta bolsa aqui compartimentada a meio. As minhas luvas. Vamos falar disto. Tenho aqui as luvas que uso da Decathlon. Se fosse hoje, lá umas luvas com um bocado mais de acolchoamento aqui nas palmas das mãos, isso para ficar um bocadinho mais confortável. Ter aqui outra luva, ok. Depois levei este passamontanhas, que de noite às vezes com o frio utilizei uma vez para meterem à volta do pescoço e a resguardar o pescoço e a cabeça. Eu na cabeça usei quase o tempo todo o chapéu que foi fornecido pela organização, que também tinha o nosso número, e conseguia manter mais ou menos o calor e o frio estável na cabeça. Esta badana era para utilizar no pescoço e andei à procura dela e afinal estava para aqui. Descobri agora. Devia ter utilizado, olha, descobri agora. E deste lado está tudo. Vamos do outro lado da bolsa. Tinha uma manta de sobrevivência, sempre jeito, se vocês precisarem. E levei um carbo loader que tomava sempre durante a noite para repor e para recuperar mais rápido. Um canivete que não cheguei a usar e levei, caso precisasse. Uma chave multiferramentas. Essencialmente deste lado da bolsa levei
mais em relação à ferramenta. Isto era o chapéu que usei durante os dias e que tinha o meu dorsal 22. Uma bomba pequenina, caso fosse precisasse de algum furo, precisasse de encher. Uma bateria extra, visto que esta bicicleta é transmissão eletrónica e, caso necessitasse, levei uma bateria extra. E depois, isto, deixa eu encostar aqui. Aqui levei uma bolsa em que levava o material que precisasse, em caso de algum furo ou qualquer coisa, levava uma câmara de ar, algumas fitas presilhas, caso fosse necessário, o CO2 e o adaptador, outra botija CO2, um utensílio que dá para, em caso de furo, umas mechas em que colocamos no pneu, porque o pneu está tubeless e em caso de furo ser pequeno, isto em princípio resolve. Se não resolvesse, tínhamos de trocar e pôr a câmara. E 2 desmontas deste lado. Em relação à bolsa de trás, a bolsa de espigão, esta bolsa é uma bolsa de Evoque de 6 litros, é muito estável, tem um sistema boa aqui para apertar, fica fantástico. O que é que eu levava? Por fora, levava sempre um colete, que aqui com estas elásticas aqui dá de fácil acesso, tinha aqui o colete, e levava também o colete da Cofidis, e levava estas fitas que são para nós podermos ver na estrada. Em vez de usar o colete, aquele colete que normalmente tem-se nos carros, isto faz a mesma função de reflexão e levamos para nos poderem visualizar durante a noite. E é muito... Nunca tinha usado assim este tipo de fitas, mas é confortável e usa-se bem. Na parte de trás, o que é que eu levava? Levava um casaco que dava para chuva, frio, vento, um casaco, também se precisasse dormir ao relento de noite, era este casaco que vestia, no caso de estar frio. Ainda usei depois durante o último dia. Depois, uma câmara, outra câmara, caso fosse necessário. E depois o que levei muito, que depois acabei por não usar metade, foi geis. Geis e mais geis, mas optei depois por almoçar, jantar e comer comida. Mas tinha aqui mais geis. Ainda tínhamos um corta-vento, que se fosse hoje não precisava levar este porque tinha aquele casaco, mas levei. Acho que às vezes a gente, quanto mais espaço, também já tinha dito, quanto mais espaço a gente tem, mais coisas leva. Mais geis, este caso eram os Betafuel, com mais hidratos, acabei por não usar. Uma manta térmica, a segunda, esta aqui era reutilizável, era maior e podia ser em caso de utilizar, se tivesse dormido, se utilizar uma, acho que depois não é muito fácil voltar a dobrar e então levava 2. Umas meias mais quentes, caso tivesse algum frio nos pés, tinha estas meias mais quentes. Um par de manguitos, que não cheguei a utilizar, mas levei. Como tinha o casaco e tinha a térmica, não precisei dos manguitos, não teve assim tanto frio, teve bastante calor. E depois levei umas luvas de inverno, de chuva e de frio, caso fosse preciso, também tinha aqui umas luvas. Isto parece que não, mas leva bastante coisa, mesmo só os 6 litros leva bastante coisa. Quanto às luzes, levava na frente uma luz da Specialized, que fica aqui bem acoplada.
Esta é Flux, deixa-me só ver aqui, Flux 850. Um foco aqui bastante agradável e consegue-se ver bem de noite. Depois levava aqui por baixo uma Ray-Ban, uma luz de presença que também dá alguma luz bastante razoável de noite. E esta particularidade desta luz é que também funciona como powerbank, em que dá para carregar o GPS caso necessite. O GPS levou o meu Edge 1030 Plus. E depois, enquanto luzes de trás, esta é uma luz da Bontrager, que durou um dia inteiro, e depois levava outra, durou mais que um dia, e depois levava outra substituta, que também já é uma nova luz da Decathlon, que funciona também bastante bem. Consegui, com esta configuração e como esta bicicleta tem um quadro bastante grande, é um 58, dá para utilizar os dois bidões 750, que foi imprescindível com os dias de calor que tivemos. Utilizei sempre os dois bidões, tinha que ter algum cuidado quando os voltava a colocar para a bolsa ficar sempre na posição mais correta, para não bater com os joelhos na bolsa, mas consegui meter os dois bidões com essa capacidade que foi imprescindível. E depois, a bicicleta em si é uma Specialized Acrux, que com rodas em carbono, com transmissão eletrónica, que irrepreensível. Não há palavras para descrever esta bicicleta. Os pneus, neste caso, levei os pneus, os Pathfinder, com, eu não sei se são uns 38 ou os 40, que dá um conforto descomunal. A bicicleta apenas foi colocar óleo e fazer força nos pedais, que de resto ela portou-se lindamente. A descer e tudo é do conforto extremo. Não há palavras para descrever esta bicicleta, é mesmo fenomenal. Espero que com este resumo fiquem aqui com o que eu levei. Se vocês virem, ainda é muita coisa que nós vamos atrás. Não faço a mínima ideia qual o peso que ficou a bicicleta toda carregada. Não a pesei, nem tive essa curiosidade. E é isto. Ficam já aqui com uma ideia. Eu também recorri a outras pessoas. Qualquer coisa, qualquer dúvida, também mandem mensagem, que eu também sou sempre disposto para esclarecer. E acho que nisto das bicicletas e em tudo na vida, falando com uns e com os outros, vamos conseguindo ajudar, que esse é o principal objetivo. E principalmente o pessoal aqui das outras instâncias, agradeço bastante ao André, ao Belix, ao João Pinto, a todos que me foram ajudando a conseguir ter uma percepção e o que é que podia levar, ao António Dias, ao Marco Martins, que foram fantásticos. E principalmente agradeço ao Varela por me ter emprestado esta máquina, que é descomunal, bem como ao Flávio, que me emprestou o saco. Isto é como se fosse uma comunidade e pede-se às pessoas, e as pessoas estão disponíveis a ajudar e a contribuir, e que é muito, muito, muito gratificante, bem como todos os meus patrocínios, mas isso depois vou agradecer com um post, e quando agora fizer o post a falar sobre toda a aventura que decorreu nos 1000 km. Aqui ficam só com um resumo, o que eu levava. Fiquem bem e sabem, em cima de tudo, o meu lema de vida: vive o momento. Abraço e beijo para todos.